Graça e paz, povo de Deus, Maranata. Eu quero agora dar continuidade à nossa visão panorâmica dos livros da Bíblia, falando sobre Josué. Este que é o sexto livro na nossa Bíblia, o primeiro livro na sequência que não foi escrito pelo servo de Deus Moisés, mas, conforme nós acreditamos, foi escrito por este homem chamado Josué, filho de Num, que era da tribo de Efraim. E o nome dele já nos fala muita coisa. O seu nome anterior era Oséias, que significa salvação. Mas Moisés muda o seu nome para Josué, que significa o Senhor salva, ou salvação do Senhor, que inclusive é transliterado para o grego como Jesus. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 8, quando fala dos heróis da fé e menciona Josué, ali está escrito Jesus, o nosso Salvador. Então nós temos aqui, conforme muitos creem, um tipo, ou seja, uma figura do nosso Salvador, aquele que nos leva à nova vida, nos leva a uma nova etapa. Sabemos que Josué foi aquele chamado pelo Senhor e capacitado para fazer algo que Moisés não conseguiu fazer. Moisés, servo de Deus, foi o instrumento para a libertação do povo, para que saísse da escravidão. Porém, ele não concluiu a obra de levar o povo até a terra prometida. Para isso, o Senhor levantou Josué, este capitão, este guerreiro. Josué ele aparece durante todo o tempo como servo de Moisés, como aquele que auxiliava Moisés. Nós percebemos que ele nasceu na escravidão no Egito, passou pela peregrinação no deserto, foi ele que comandou as tropas contra os amalequitas lá nas planícies do Sinai, foi ele que subiu com Moisés quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Ele estava no monte, ainda que não junto exatamente com Moisés, mas ele foi autorizado a estar no monte. E nós percebemos então Josué um servo fiel, aquele que guardava, por exemplo, a tenda do encontro, a tenda provisória do encontro, onde o Senhor descia para falar com Moisés, antes de ser construído o tabernáculo. Então este homem de Deus, ele como fiel ao Senhor, ele cresceu e aprendeu a servir. Estava capacitado para esta obra gigantesca de levar o povo para a terra prometida. Este livro possui 24 capítulos. Ele começa a série que na nossa Bíblia é classificada como livros históricos. Porém, na Bíblia hebraica ele começa o chamado período dos profetas anteriores, ou seja, anteriores ao exílio, que aconteceu em 538 a.C., quando Judá foi levado para a Babilônia. Então nós temos aqui um importante trecho das Escrituras, uma importante porção. É necessário que você leia, que você compreenda. Aqui nos fala muito de fé, de como vencer nossas batalhas, através da oração, através da obediência, através de uma fé viva, prática. Nós percebemos que Josué, ao longo de toda a sua vida, que durou 110 anos, ele foi fiel ao Senhor. Passou um período na escravidão, peregrinou os 40 anos no deserto. Somente ele e Caleb, de toda aquela geração, não caiu na tentação de murmurar, de desistir. Conforme está lá em Números 13, dos 12 espias que foram enviados à terra prometida para analisá-la, somente Josué e Caleb creram no Senhor, mesmo diante das dificuldades. Eles creram na palavra do Senhor. E Josué, então, após esse período de peregrinação, já com mais de 80 anos de idade, perceba, ele então é colocado diante do povo, confirmado por Moisés, abençoado por Moisés. Então ele é tocado pela presença do Senhor, de tal forma que o Senhor foi com ele, diz a palavra de Deus. E Josué foi aquele então responsável por levar o povo, liderar o povo na travessia do Jordão, que era ali a fronteira natural para que eles chegassem na terra prometida. E aqui nós temos, eu quero destacar, já encerrando aqui essa breve análise, dois trechos que nos chamam a atenção. A primeira justamente é a travessia do Jordão, porque há uma particularidade que nos diz que, conforme a ordem do Senhor, assim que o povo, assim que os sacerdotes que estavam à frente com a Arca da Aliança pisassem na água, o Jordão então se abriria. Perceba que a ordem era clara. Eles precisavam começar a marchar antes do Jordão ser aberto pelo Senhor. Eles precisavam pisar na água, ou seja, dar o famoso passo de fé. Isso nos mostra que a fé bíblica não é um sentimento, não é uma mera expectativa. Ela é sim esperar as coisas, aguardar as coisas que não se veem, porém esperar e aguardar trabalhando, fazendo, atuando, como aquele que está aguardando a chuva, mas ele está plantando para quando a chuva vier.
Então o povo começa a marchar e pisa, e quando pisa na água, somente então as águas se abrem. Então tenha fé, uma fé ativa, não um mero sentimento, uma mera expectativa passiva, que não nos leva a lugar nenhum. Outro ponto que me chama a atenção é acerca da promessa do Senhor sobre a terra. Diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 4, seu território, falando do território de Israel, prometido a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 18. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Perceba que em toda a sua história, Israel nunca conquistou todo esse território. Se você comparar no mapa atual, está longe disso acontecer. Mas essa é uma promessa do Senhor para Abraão e confirmada em Êxodo, em Deuteronômio e agora em Josué, trazendo claramente os limites. Isso um dia vai acontecer, porque as promessas do Senhor não caem por terra. Passarão os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E por fim, me chama a atenção a exortação de Josué, lá no final do livro, lá no último capítulo 24. Após então fazer a divisão da terra, é importante esclarecer que Josué não conquistou toda a terra, mas ele iniciou uma campanha ali de cerca de 7 anos, uma campanha militar, conquistou boa parte e fez a divisão da terra para que cada tribo fizesse a sua conquista, para que cada tribo aprendesse a lutar as guerras do Senhor, para que cada liderança aprendesse a temer o Senhor e viver esta fé. Então perceba, a nossa caminhada é constante. E aqui no 24, então, ele reúne o povo e diz, olha, resumidamente, vocês são rebeldes, vocês têm a tendência de voltar ao ser o que era antes, vocês têm a tendência de voltar a servir os deuses, as vontades anteriores. Então hoje vocês devem decidir a quem vocês servirão. Eu e minha casa, porém, já decidimos, nós vamos servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Diz aqui, ó, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Que essa seja a sua decisão, a minha decisão, e que o Espírito Santo nos capacite a ter essa fé viva, atuante, essa fé de conquistarmos aquilo que está à nossa frente, conforme a ordem do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.